Boa tarde, alunos. Espero que vocês estejam bem. Já faz alguns dias que a tia Adriana não faz uma aula assim, gravadinha para vocês, mas a gente está dando início agora ao módulo 12 da apostila. Vai falar um pouquinho para a gente sobre entrevista na parte de produção de texto, de gênero textual, e vai falar para a gente também sobre modo subjuntivo. Mas antes da tia Adriana entrar no modo subjuntivo, eu vou dar uma revisada com vocês um pouquinho no modo indicativo. Eu percebi lá pelas atividades que alguns alunos tiveram dificuldade. Então, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o gênero entrevista. Na apostila diz que a entrevista costuma ocorrer oralmente entre duas pessoas, né? Não vai ser entrevista, tem que ter pelo menos duas pessoas. Uma só não vai ser entrevista, né? Vai ser um monólogo. O entrevistador, né? Quem faz as perguntas e o entrevistado que as responde. As entrevistas podem ser apresentadas no rádio, na televisão ou em publicações escritas, como jornais e revistas, e também pela internet, né? Que a nossa apostila não colocou, mas ela também pode ser publicada no YouTube, em canais digitais. A entrevista pode ser um texto formal ou informal, dependendo do seu objetivo e de quem é o entrevistado. Então, assim, vai ser formal quando o assunto for mais sério, quando a pessoa for um pesquisador, ou um médico, ou né, às vezes até mesmo um político, uma entrevista mais formal, a gente vai pensar nesse tipo de entrevista. Agora, uma entrevista informal a gente pode fazer com uma pessoa famosa, por exemplo, da televisão, um artista, né? Um palhaço, uma pessoa que escreve livros, e vai depender. Por que vai depender do objetivo? Né? Se eu estiver tratando de um assunto sério, meu objetivo é passar uma informação mais séria, a minha entrevista vai ser de uma forma mais formal. Se o meu objetivo é entretenimento, descontração, extroversão, esse tipo de coisa, aí a minha entrevista vai ser um pouco mais informal. E vai depender também do entrevistado. Se for uma pessoa engraçada, ela pode conversar com você de um assunto sério, mas tornar aquele assunto menos assim, mais informal para ver se as pessoas conseguem compreender. Então, vai depender muito disso. Como vocês viram na prática ano passado, quando fizeram as entrevistas lá para o nosso jornal, tá bom? Então, não é nenhuma novidade aí esse gênero textual para vocês, acho que vocês vão tirar de letra. E aí a tia Adriana tem bastante coisa ainda para falar para vocês. Eu vou falar um pouquinho do que a gente veio para relembrar um pouquinho, porque eu percebi lá pelas atividades que alguns alunos ainda estão com dificuldade em verbos, né? Do modo indicativo. Que a tia Adriana já falou lá para vocês o que é, já montei uma aula, tem lá no canal no YouTube. Quem tiver dúvida, volte sempre lá no meu canal no YouTube para poder estar assistindo de novo os vídeos que a tia posta lá. Mas eu vou estar relembrando de novo esse modo indicativo aí para vocês do verbo. A gente falou sobre número, pessoa, gênero, espero que vocês todos estejam lembrando aí. E como eu vi a atividade, eu achei necessário ainda falar com vocês sobre isso, tá bom? Então, a gente falou sobre flexão verbal. A gente viu sobre números, pessoas, né? Gênero, né? A gente viu sobre modo e tempos verbais. A gente vai ver agora sobre a conjugação dos verbos, sobre o uso dos verbos no modo indicativo, e mais para frente a gente vai ver o modo subjuntivo, depois, né, no próximo modo, o modo imperativo também. Eu gostaria que todos prestassem bastante atenção aí para não errar. Então vamos falar um pouco sobre o modo indicativo. O modo que traz para a gente a certeza, a objetividade. O modo indicativo ela apresenta nos 3 tempos verbais, a princípio, né? O presente, o passado, que é o pretérito, e também o futuro. O pretérito ele vai se subdividir em pretérito imperfeito, pretérito perfeito e pretérito mais que perfeito. O futuro também vai se subdividir em futuro do presente e futuro do pretérito.
que a tia Adriana vai trazer de novo mais para frente para você. Então, em vez de 3 tempos verbais, na verdade a gente vai ter 6 tempos verbais aí, tá? Então, isso que eu gostaria. Quem gosta de anotar, pode pegar essa tela aí, dar uma paradinha e anotar isso daí, ok? O presente é o único que a gente não tem subdivisão. E agora a gente vai ver um pouquinho sobre as conjugações dos verbos nesse modo, que é o modo indicativo, que eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção, para ninguém ter dúvidas futuras aí. Você vai aprender, então, os verbos regulares. O que são verbos regulares? Só para lembrar. Que não muda o radical, ou seja, aquela parte do verbo que não muda. E a gente vai ter ele na primeira conjugação, que é terminada em ar, a segunda conjugação, que é terminada em er, e a terceira conjugação, que é terminada em er. Quem gosta de anotar, pode anotar também. Vamos começar com o verbo almoçar no presente do indicativo. Olha a finalização dele, ó, termina em ar. Primeira conjugação. E almo é o radical dele. Olha, ele só finaliza. Fica eu almoço, tu almoças, ele almoça. Nós almoçamos, vós almoçais, eles almoçam. O fato no presente indicativo é que acontece no momento da fala. A gente tem certeza que está acontecendo naquele momento, ok? Ele indica isso, que está acontecendo nesse momento. Ó, por exemplo, eu almoço todos os dias na casa da minha mãe. É presente, está acontecendo agora, ok? Então é assim que ele fica. Eu almoço, tu almoça, ele almoça, nós almoçamos, vós almoçais, eles almoçam. Agora, o almoçar no pretérito imperfeito do indicativo. Eu almoçava, tu almoçavas, ele almoçava, almoçávamos, vós almoçáveis, eles almoçavam. O pretérito imperfeito do indicativo, ele vai mostrar pra gente fato do passado, porém que não foi concluído. Quando eu falo eu almoçava, por exemplo, eu almoçava todos os dias na casa da minha mãe. O almoçava não deu essa ideia de que eu comecei a fazer uma coisa, mas eu não concluí isso, eu não terminei. Eu almoçava todos os dias, mas parece que eu não concluí, né? Parece que não foi uma coisa concluída. Então, é por isso que esse verbo a gente chama de imperfeito. É um passado imperfeito, é um passado que não teve conclusão, ok? É uma dica aí. Agora vamos ver o verbo almoçar ainda no pretérito perfeito do indicativo. Que tem o imperfeito, tem o perfeito. Fica eu almocei, tu almoçastes, ele almoçou, nós almoçamos, vós almoçastes, eles almoçaram. O pretérito perfeito do indicativo vai mostrar pra gente fato passado, ou seja, já concluído, ok? Eu acho legal vocês que gostam de anotar, pegar pelo menos isso, o pretérito perfeito do indicativo, e colocar isso que a tia Adriana escreveu de rosinha aqui. Fato passado já concluído. Lá no imperfeito era um fato que não tinha conclusão. Esse já tem conclusão, ok? Agora vamos lá. Tá completo, ó, já tá concluído. Voltou um pouquinho lá atrás. Tá, eu almocei na casa da minha mãe, ou seja, o fato já foi concluído. A gente tem certeza que isso aconteceu. E finalizou. Teve um início e teve um fim. É perfeito, ok? Começou e concluiu. Quando eu falo almocei, automaticamente a gente sabe que tá falando lá do eu, né? Então, é isso aí que a tia colocou aí. Eu almocei. Mesmo que o pronome não apareça, tá bem claro isso aí para vocês. Continuando, agora eu vou no verbo almoçar, no pretérito mais que perfeito do indicativo. A gente tem o pretérito perfeito, agora mais que perfeito. Ele fica eu almoçara, tu almoçaras, ele almoçara, nós almoçáramos, vós almoçareis, eles almoçaram. Eu quero que vocês percebam que o pretérito mais que perfeito do indicativo, ele fala pra gente que é uma ação que já começou e já terminou também. Antes que outra ação que já começou também e já terminou. Ó, uma ação que já começou, já terminou, antes de outra ação que já começou e também já terminou. Ou seja, provavelmente tem 2 verbos nessa frase. Olha, para a gente perceber. Ela já almoçara quando eu cheguei em casa. Os 2 verbos são almoçara e cheguei, né? Então tem 2 orações na verdade aí.
Então, ela já almoçara. Parece um pretérito imperfeito, né? Mas não é, porque seria ava, né? Mas já acabou. Ela já almoçaram. A gente tem certeza que já acabou. Ela já almoçou. A gente tem essa certeza. Quando eu cheguei em casa, ou seja, eu tenho certeza que eu também já cheguei em casa. Então, duas verdades, na verdade, duas coisas que já estão concluídas. Por isso que fala que é isso. A ação que já começou e já terminou antes que a outra ação, que já começou e já terminou também, tá bom? Agora vamos do verbo almoçar, no futuro do presente do indicativo. Prestem atenção. Eu almoçarei, tu almoçarás, ele almoçará, nós almoçaremos, vós almoçareis, eles almoçarão. Lembrando que futuro, o rão termina com a ou tio. Tem muita criança que erra isso ainda. O futuro do presente do indicativo, ele vai falar pra gente que é um fato que vai acontecer em um momento depois ao que se fala. Preste bastante atenção no exemplo aí da frase que a tia vai colocar. Quem gosta de anotar, anota. Eu acho legal anotar, porque toda vez que tiver dúvida, não precisa ver o vídeo de novo. Ó, a frase é: eu almoçarei domingo na casa da minha mãe. Futuro do presente, ok? Fato que vai acontecer ainda em um momento depois ao que se fala, ok? Eu almoçarei, ainda vai acontecer depois do que eu tô falando, domingo na casa da minha mãe. Almoçar no futuro do pretérito, do indicativo. Então vamos lá, continuando. Isso aqui é só para a gente relembrar, porque a tia Adriana já deu essa aula do verbo do modo indicativo. Eu almoçaria, tu almoçarias, ele almoçaria. Nós almoçaríamos, vós almoçarias, eles almoçariam. O futuro do pretérito do indicativo, ele vem falar para a gente de uma ação futura em relação ao acontecimento do passado, ou seja, uma coisa que já aconteceu. Uma ação futura em relação ao acontecimento que já teve, né? Um acontecimento do passado. Ó, olha, observe a frase aí para vocês entenderem melhor isso. Ó. Eu almoçaria no restaurante se tivesse dinheiro, ok? Eu almoçaria, ou seja, um futuro, no restaurante se eu tivesse dinheiro, ou seja, eu tenho certeza que eu não tenho dinheiro, uma coisa que já aconteceu, eu tenho a certeza. Mas eu almoçaria se eu tivesse dinheiro. Esse daí também é bem fácil. Claro que a tia não vai pedir para ninguém ficar conjugando, mas é bom a gente saber todos os tempos verbais, ok? Então, grave bastante isso aí. O que muda, na verdade, é o final dos verbos. Então, eu gostaria que vocês gravassem isso. Em todos os tempos verbais, tudo que eu falei lá no presente, o pretérito perfeito, o imperfeito, mais que perfeito, futuro presente, futuro do pretérito, todos eles vocês têm que gravar assim a finalização deles. Como que termina? Para a gente saber direitinho. Claro que a tia não vai pedir para ninguém conjugar verbo, lista de verbos, não. Mas é bom a gente saber para quando tiver as atividades a gente não ficar perdidinho, tá bom, gente? Então, eu vou dividir essa aula em dois pedaços. Por quê? Porque eu gostaria de estar relembrando isso aqui com vocês. Eu vou gravar esse vídeo e vou lançar para vocês na plataforma. E eu volto com outro vídeo dando continuidade a essa aula falando sobre o modo subjuntivo. Porque senão o vídeo vai ficar muito longo e eu não vou conseguir postar para vocês, tá bom? Beijinho, já já eu volto.